Olá, espero que você esteja muito bem. Faz tempo que eu não apareço, né? Você que pensou que tivesse se livrado de mim. Estou aqui de novo porque eu quero trazer um assunto hoje que é de extrema importância, principalmente para o seu bem-estar, tá? E o bem-estar de todas as pessoas que utilizam as redes sociais para se comunicar, para o trabalho, para fazer pesquisas, tá? Então, para quem não me conhece, sou o professor André Luiz Nakamura. Quero fazer uma breve apresentação do porquê eu tenho propriedade para falar desse assunto. Há mais de 6 anos eu trabalho com pesquisas de comunicação em redes sociais, de transformações tecnoculturais que são impelidas pelo uso dos computadores conectados em rede, tá? A imagem que você está vendo aí é do Narciso, né? E todos nós sabemos que ele não teve um final muito feliz na história. E o que isso tem a ver com o mal-estar nas redes sociais? Você deve ter percebido recentemente, e eu tenho notado isso tanto em noticiários quanto em algumas pesquisas que nós acompanhamos, relatos de pessoas, tanto por meio das redes sociais, como pessoas que nos passam essas informações presencialmente, nas relações interpessoais presenciais. Você não percebeu que, embora nós tenhamos alcançado, né, nós temos alguns probleminhas de ordem política, de ordem econômica, de ordem. Todas as pessoas passam por algum tipo de desafio no seu dia a dia, né? E que nenhuma vida é totalmente tranquila. Como dizem, né, alguns filósofos, o esforço em direção ao objetivo é o principal motivo de nossa energia e nossa força, muito mais do que o próprio objetivo. Mas, enfim, é, você percebe que muitas pessoas têm reclamado com um grau de exagero um pouquinho maior do que a necessidade, pessoas que se mostram extremamente satisfeitas com a sua vida, e muitas vezes nós olhamos ali, quem está de fora, né, como diz Saramago, quem está fora da ilha enxerga a ilha melhor. Percebemos que, poxa, você está com saúde ou não, se não está, está em um tratamento e muitas vezes tem uma solução para isso. Você tem emprego, mas se não tem também, a possibilidade de conseguir um emprego não é tão impossível assim. Enfim, todos os elementos e variáveis que tem na nossa vida, muitas vezes não são motivo para ficarmos tão mal. E você olha para a vida da pessoa e fala, poxa, ela parece que está muito descontente, né? As pessoas reclamam muito, se mostram muito felizes socialmente e principalmente infelizes com quem são. Aí eu pego essa imagem do Narciso, né? O Narciso ele ficou encantado com si mesmo, né? E ficou ali hipnotizado pela própria imagem, e todos nós sabemos que ele não teve um final muito feliz. E o que que isso tem a ver com as redes sociais? Eu vou falar muito mais da linha dos momentos dos selfies, tá? Nós vivemos uma geração de selfies. Eu fiz já algumas vezes, obviamente, totalmente diferente desse contexto no qual eu critico um pouquinho, né? E todo mundo faz. Muitas vezes, quando você fotografa uma imagem, a principal proposta de uma imagem dentro da ciência da comunicação é que a imagem é uma presença de uma ausência. Então, tudo aquilo que nós queremos que continue, que não acabe, a partir do momento que nós temos a possibilidade de tecnicamente registrar e manter um arquivo definitivo disso, seja digital ou impresso, nós transformamos em uma fotografia, né? Isso há muito tempo nós fazemos isso. Só que com o desenvolvimento das tecnologias e principalmente da comunicação em rede, a fotografia ela passou a ser utilizada em excesso mesmo, né? Nós já não procuramos algo que queremos guardar para a nossa memória ou guardar para a nossa família, nossos pares ou para nossos filhos ou descendentes. Nós queremos tirar foto de tudo aquilo que nossa mente ou nós pensamos ser do interesse de outros, né? Ou não, né? Eu acredito que você possa discordar ou possa concordar, mas não dá para negar que uma grande parcela das pessoas que colocam imagens nas redes sociais, e nós estamos falando do mal-estar das redes sociais, elas têm como intenção fazer com que as outras pessoas que participam ali participem da vida dela, ou seja, admirem, apreciem, olhem, analisem como que ela vive a sua vida, né? Ou de repente como a sua vida é plena e maravilhosa. Só que aí eu vou tocar num ponto que é bem interessante de um autor que é o Baudrillard, tá? Jean Baudrillard, ele, para quem, se você já conhece ou não conhece, ele é um autor que deu consultoria para desenvolver o filme Matrix, tá? Matrix foi feito com a consultoria do Baudrillard. Ele fala muito sobre simulação e simulacro. O que, que vem a ser esse termo, André? Simulação e simulacro é aquela situação na qual você pretende promover uma imagem pública ou a um par que não corresponde à sua realidade, né? Tanto que você vê nos noticiários policiais de telejornais, quando alguém tem aquelas armas de brinquedo, né, que simulam uma arma de verdade, é um simulacro. E muitas vezes uma foto pode ser tão perigosa como uma arma de brinquedo. E eu deixo isso, vou fazer até dar um exemplo muito claro. Agora são meio-dia e 15, né? Estou na universidade, um ambiente que eu gosto demais. Dizem, até vou abrir um parênteses, dizem, procure emprego pelo qual você
trabalharia de graça toda a sua vida e depois você ganhe dinheiro. Obviamente eu preciso, necessito e quero ganhar dinheiro, é uma necessidade social de todos os seres humanos. Mas para mim, eu me encontrei nessa profissão, uma coisa que eu faço e o dinheiro é uma consequência, né. Mas aí vamos supor que eu saio daqui, estou no ambiente profissional, que ele tem uma certa hermêutica, né, ele é hermético, né, ele é fechado, nós temos um certo grau de isolamento, até por questão de poder manter as regras, né, tudo muito bem organizado. E saiu, eu vou lá, alguém me chama para almoçar, tá, e eu vou num belo restaurante, essa pessoa paga a conta para mim, porque hoje é uma data muito importante na vida dela. E eu, comumente, eu trago minha comidinha, faço, esquento aqui, como com todo prazer, e saí da minha rotina e vou lá e vou num restaurante com uma mesa linda, maravilhosa, a pessoa coloca aquela mesa super bonita, com belos talheres, um prato muito bem elaborado por um mestre, né? Por um chefe de cozinha. E, daquele, um pouquinho antes de me servir, a mesa está linda, uma mesa de filme. Eu pego e tiro uma foto daquela mesa e coloco assim, almoçando. Solto para a rede social. Na minha rede social tenho alunos, tenho estudantes, tenho amigos, colegas, parceiros de negócio, clientes, tenho todos os graus de relacionamento e familiares. As pessoas que são mais próximas de mim saberão que aquilo é um momento, uma passagem na minha vida. Tive só alguma coisa aconteceu, devo ter ido almoçar com alguém. Só que as pessoas que não são mais próximas vão fazer uma análise e falar: nossa, olha que interessante. O André deve ter uma vida muito boa. Olha, hoje é meio-dia e 20 de quarta-feira. Ele está comendo num belo restaurante. Olha que prato bonito, né? Gostaria tanto de estar participando disso. Isso é um mal-estar das redes sociais, tá? Aí você fala, peraí, professor, mas as pessoas têm direito de ver sua vida. Óbvio, nós temos, eu tenho, você tem, né? Mas, também tenho o direito de mostrar. Sim, não há nada de mal nisso. Aí é uma questão de consciência moral, uma consciência social que nós precisamos desenvolver, porque ela não é dada, né? E como o uso das tecnologias para nós é algo muito recente, nós temos que tentar conhecer algumas regras. E há um autor que chama Jorg Simmel, né? E você poderia até, se for do seu interesse, dar uma estudadinha. Ele trata muito essa questão da relatividade social. Muitas vezes nós traçamos ou significamos, simbolizamos a importância de nossa vida, ou a importância dos fatos que permeiam nossa vida, com paridade nas vidas que nos cercam. E aí que é uma grande questão que envolve o mal-estar das redes sociais. Você quando tem umas relações interpessoais, presenciais, você tem aquelas pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que moram no mesmo bairro, pegam a mesma condição, moram com você, têm um certo grau de envolvimento com o seu cotidiano, partilham o mesmo ambiente, né? Tem um ambiente comum de partilha. A rede ampliou essa, né? Ela acabou com as fronteiras, acabou com os limites de tempo e espaço, e muitas vezes temos aí contatos que moram em outros estados, outras cidades, os mais diversos graus de padrões sociais, diversos graus de cultura, e então ela não sabe muito bem como que é a sua vida, né? E quando você começa a colocar essas imagens, ela tem a realidade dela, assim como eu tenho a minha e você tem a sua. E já começam a criar essas comparações. E essas comparações muitas vezes criam um discurso inconsciente que fala assim, olha, tá vendo? Poxa, será que sua vida tá legal, né? Olha só quantas fotos bonitas, como que essa pessoa vive bem, né? Poxa, você poderia estar fazendo isso também, tá? Isso daqui eu não estou falando de uma maneira no sentido de dizer que as pessoas se comparam e medem a sua importância pelas outras, mas por uma questão evolucionista, nós somos seres gregários e sim, há essa relatividade social e ela é respaldada pelas ciências sociais, principalmente pela sociologia. E aí o que que esbarra é a questão do narciso, né? Nós temos um pouquinho desse grau de narciso entre nós, que nós pensamos, acreditamos ou deduzimos que tudo que é bacana que nos acontece, que tudo que é interessante que nos acontece, tem interesse público, né? Aí nós temos que isolar um pouquinho essa questão do público e do privado. Eu, como professor, né, tenho que ser chato e citar autores. O Habermas trata muito essa questão da questão do público e do privado, que nós deixamos de ter uma vida privada, né? Em que as coisas fazem sentido para nós e para aqueles que nos cercam mais proximamente, e nós pensamos que tudo que nós fazemos é de interesse público, né? E depois muitos de nós reclamamos que não temos mais privacidade. Mas enfim, o ponto é que diante do cenário que eu venho observando em noticiários, acompanhando do perfil de pessoas queridas, sem invasão de privacidade, obviamente, né? Mas no sentido de matérias jornalísticas, artigos que nós lemos, que eu leio, é percebido e principalmente nesse mês, né? Esse mês é o mês do combate ao suicídio. Então, principalmente, eu tenho o compromisso de vir trazer essa questão. Muitas pessoas, eu já conheci um caso muito próximo, então isso me toca bastante, começam a entrar num estado de depressão ou num sentido de
de perceber que sua vida não tem muito sentido de uma maneira que um viés da sua consciência por essa relativização do cotidiano que é permeado por um bombardeio de imagens nas redes sociais, tá? E essas imagens são simulações e simulacros, ou seja, recortes específicos, né? Alguns autores dizem que toda fotografia, eu peço, espero que você guarde e grave isso, toda foto, ela nada mais é, ela é muito mais aquilo que não se quer mostrar do que aquilo que se quer mostrar. O que isso quer dizer, professor? Quando você vai tirar uma foto, você não busca enquadrar em um ângulo que esconda aquilo que você não quer que as pessoas vejam. Vamos dizer que você é bem jovem, você tira uma foto no seu quarto, você busca um ângulo bonito que não apareça a cama desarrumada, o livro em cima da cama, o sapato jogado virado com a boca para cima, outro com a boca para baixo, uma meia em cima da televisão. Estou construindo uma cena exagerada, tá? Você, mulher, muitas vezes quer compartilhar também uma cena bacana, fazer uma selfie, né, de repente no toalete de uma balada, e você vai pegar um ângulo mais bonito. Você não vai pegar as pessoas ali que não estão em boa condição, uma sujeirinha aqui, outra colar. E quando você vai passear, obviamente é isso. Você fala, professor, mas isso é o básico, né? Quem que vai ser doido de mostrar o que é feio? Você está totalmente certo, e é aí que eu queria que você pensasse. Ninguém quer mostrar o que é feio. Mas também não precisamos tentar recortar o mundo e isolar um mundo hermético, né? Hermético, ou seja, aquele que é estéril. Então, toda vez que você olha uma imagem nas redes sociais, você está vendo um mundo estéril. Porque, embora nós convivamos com o que é belo, escolhamos o que é belo e buscamos, né, ter menos contato com o que não nos faz tão bem, o que não nos faz tão bem, o que também não é muito belo e que causa um certo desconforto, é naturalíssimo na nossa vida, né? Estamos caminhando por uma rua, numa paisagem, é lixo no chão. Estamos dentro de uma festa, pessoas que estão desanimadas, não estão legais. Estamos dentro de nossa casa, lugares que precisam de uma pintura, tem algum móvel que está ali desgastado, velho, enfim, né? Cada um dentro da sua realidade, mas nada é tão perfeito quanto parece dentro do ambiente digital por meio das imagens que são reproduzidas, né? Essas reproduções técnicas. Então, o chamado que eu faço é assim: nós temos que ser mais maduros no uso das tecnologias de redes sociais, porque nós estamos na adolescência, né? E a adolescência tecnológica, ela não tem nenhuma relação com a idade, tá? Nós podemos ter 50, 40, 30, 60 anos e sermos adolescentes no uso das tecnologias, enquanto um pré-adolescente aí já é maduro, tem maturidade, porque no seu grupo de amigos já conseguiu quase que empiricamente, pelo próprio processo de desenvolvimento social, perceber o dano que isso causa. Então, vamos buscar o menos narciso e mais humanismo quando nós trabalharmos essas imagens em redes, porque nós nunca sabemos que uma pessoa muito querida, uma pessoa muito, mesmo que não seja muito próximo de nós, mas todas as pessoas são importantes, principalmente para elas mesmas e para as famílias delas, podem sim estar fazendo essa relativização e muitas vezes enviesando a sua vida, né? Uma vida, todas as vidas têm desafios, todas as vidas têm imagens bonitas, imagens belas ou imagens menos agradáveis, né? Mas elas não são recortadas e editadas como nas redes. Um outro ponto que eu quero tocar agora, saindo do Narciso aqui, é essa questão da violência simbólica envolvida nas selfies, tá? Ou envolvida em imagens que nós colocamos nas redes sociais. A violência simbólica ou violência invisível, ela é tratada por alguns autores. Paul Virilio é um urbanista que fala muito bem sobre o prisma da velocidade e simbólica e a violência invisível envolvida. E a velocidade tem tudo a ver com a internet, né? Com a velocidade com que isso se propaga, com a velocidade com que nossa vida se renova e com a velocidade que as informações se sobrepõem. Então, essa violência simbólica, pela vertente de Paul Virilio é bem interessante. O outro autor também, Pierre Bourdieu, trata essa questão da violência também simbólica. O que vem a ser uma violência simbólica? Violência simbólica é aquela violência que não há agressão física direta e que o agente agressor ele não demonstra a intenção direta de causar a violência, ou pelo menos o que evidencia. Mas é um tipo de violência que fere o sentimento do próximo ou traz algum dano social, moral ou emocional. E aí, por exemplo, você estou mostrando a imagem de uma selfie, uma pessoa que está fazendo uma selfie, isso é uma montagem de internet, obviamente, né? É uma imagem web, então, com todo respeito à pessoa que fez essa foto, é um tipo de violência, né? Você vê assim, um sorriso, uma pessoa fazendo uma selfie, e ao fundo você vê dois prédios de 11 de setembro, pelo qual morreram milhares de pessoas. Então, nesse momento em que é realizada a
hipotética selfie, desculpa, fez um ruído aqui ao lado. Essa hipotética selfie, muitas pessoas estão sofrendo, né? Muitas vidas estão acabando. Há muito sofrimento, muitos familiares estão chorando a perda de um ente querido. E onde que eu quero chegar com isso? Muitas vezes nós tiramos fotos, ou reproduzimos ou compartilhamos imagens por meio das redes sociais de animais sofrendo, né? Seria interessante fazer esse tipo de trabalho se a nossa intenção e o nosso alcance chegasse às autoridades, chegasse a alguns órgãos ou pessoas que pudessem resolver ou sanar ou tratar aquela situação pontualmente para erradicar o sofrimento ou trabalhar para que trouxesse benefício àquela imagem que está circulando por ali. Mas o que se percebe, eu venho estudando isso há muitos anos, é que as imagens reproduzem pela autorreprodução, são autorreferentes, ou seja, as pessoas às vezes colocam o sofrimento de uma criança, de uma pessoa ou de um animalzinho, e isso não traz nenhum tipo de proteção ou defesa, é uma mera curiosidade, é tentando ganhar capital social no ambiente digital com curtidas, compartilhamentos, mas esquece-se o lado humano ou o lado da vida e que dentro aquilo não é somente uma foto. Aquela foto foi produzida por um ser, por uma pessoa que naquele momento estava em profundo sofrimento, né? Ou profunda necessidade. E isso é uma violência violenta que ocorre no nosso cotidiano. Imagens de sofrimento circulam como se fossem moeda de troca. Então faço apelo para você estudante que estuda comigo, não reproduza essas imagens, por favor, e se puder compartilhe esse vídeo para seus pares e seus colegas, para ter essa compreensão dessa violência, tá? E o professor, eu falo com que base em quê? Com base acadêmica de estudos e pesquisas, tá? Eu estou mais de 6 anos em um grupo de pesquisa que trabalha com as transformações tecnoculturais que são motivadas pelos ambientes de comunicação digital, ou seja, como que a vida vem se transformando, quais são os benefícios, quais são os danos, e também aproveito aqui para abrir um parênteses e fazer uma ressalva. As redes sociais são fantásticas para nos vincularmos, trocarmos informações, termos nossos contatos, nossos colegas no campo dos negócios é fantástico. Eu dou consultoria, trabalho com negócios que envolvem a comunicação digital, principalmente quando você precisa promover uma marca, fazer uma startup. As redes sociais são excelentes ferramentas de negócio, inclusive até recomendo que se você tiver meios e condições, faça um curso de comunicação em redes sociais, porque você vai conhecer o que tem de mais sofisticado hoje em promoção, tá? E também conhecer muito bem os dois lados, as duas faces desse ambiente, tá? Agora voltando aqui ao nosso tema. Alguns autores, muitos autores já vêm trabalhando a respeito disso. Então, o ponto que eu pretendo chegar aqui é nisso, tá? Então, essa ideia de que toda imagem é uma presença de uma ausência e que toda imagem exige um recorte e esconde muito mais do que mostra, né? E muitas imagens não se preocupa com o autor. Então, o agente que está ali trabalhando na produção da imagem, muitas vezes desumaniza, né? Aquele outro ser ou aquela outra pessoa que está em sofrimento somente para um ganho de um capital social. E o outro aspecto também brutal disso são as pessoas que muitas vezes passam por alguma situação pontual na sua vida e ainda têm conexão na internet e recebe aquele bombardeio de imagens, né, que é aquela sobreposição de imagens que nós chamamos de modernidade líquida, né, que as coisas são muito rápidas, tudo que acontece se desfaz muito rápido, esse termo você já ouviu, é do Bauman, tá? Então tudo que vem muito rápido e você fica com aquela sensação de vazio, por quê? Você não tem tempo de ficar analisando e apreciando e discutindo algo para saber se aquilo é real ou não é real, quem foi beneficiado ou quem foi prejudicado. Antes que sua mente processe tudo isso, o seu imaginário já é contaminado com a necessidade de reposição, tá? Isso daí é uma dromocracia que nós chamamos, ou seja, o império da velocidade, o império da substituição. E isso que acontece, as pessoas ficam ali no F5, 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 quero novidade, quero novidade, quero novidade, mas não se importa muito. Passa pela mente, opa, já enjoei, quero outro. Opa, passa pela mente, enjoei, quero outra coisa. E isso, de uma forma ou de outra, também tira a energia vital de algumas pessoas que não sabem relacionar com esse aspecto para crescer socialmente e profissionalmente. Por quê? Nosso crescimento social e profissional dentro do tema ainda da violência, né, do mal-estar nas redes sociais. Envolve uma coisa que não sei se você já teve essa experiência. Depende da sua idade, sim, depende da sua idade, não, né? De sonhar acordado. O que seria o sonhar acordado? Ah, professor, ficar pensando um monte de coisa. Bom, é mais ou menos. Sonhar acordado quando nós temos um objetivo na nossa vida e nós começamos a desenhar na nossa mente, no nosso imaginário. Imaginários são aqueles pensamentos que nós construímos orientado
pela imaginação, ou seja, temos informações que nós guardamos ao longo da nossa vida e nós vamos construindo uma imagem ali, vamos desenhando o cinema mental com o nosso imaginário e dele envolve emoção, envolve sentimentos, envolve valores que nós construímos que são intrínsecos a nós mesmos, né? Então, vou falar no meu caso, poxa, meu imaginário fica ali, meu sonho, né, que eu sonho acordado, poxa, vou terminar meu doutorado, fazer um pós-doutorado e oferecer o melhor para os estudantes. Então, eu vou empenhando energia, eu vou buscando mais leitura, e cada vez que eu sonho com isso, eu vou abastecendo o meu inconsciente para que eu tenha um comportamento e gestos que me levem nesse sentido e nessa direção. E assim com todos os seres humanos, né? Independente da maneira como nós expressamos como se dá esse mecanismo mental, assim funciona com todas as pessoas. E o uso exagerado das redes sociais, assim como qualquer outra coisa, a bebida em excesso prejudica o fígado, o rim, o corpo, né, dá causa prejuízos sociais, profissionais, intelectuais, e você sabe que muitas vidas foram perdidas, grandes gênios se desmancharam por conta do álcool, como qualquer outra droga, mesmo drogas lícitas prescritas em laboratório por médicos produzindo laboratórios, quando não controladas, destroem vidas. Vocês viram em Michael Jackson, né, que teve problema, muitas outras celebridades, sabemos deles porque são figuras públicas, né? Ah, o outro ponto que eu toquei na questão da figura pública é essa questão da autoexposição, né? Entre o público e o privado. É bem bacana, tá? Eu não estou falando assim que não é legal nós termos registros. Eu faço registros com muita frequência, guardo para mim, para minha família, para mostrar para minha filha quando ela crescer, porque faz parte, tem sentido para a nossa família, né? Mas não tem sentido para as pessoas que não me conhecem muito, né? E o Habermas é um autor que trata muito dessa questão do público e do privado, que houve uma ruptura por meio do exagero da informação, dos novos modos de comunicação. Muitas vezes nós expomos tanto nossa vida, mas expomos tanto, que nossa vida passa a ser pública. O que que significa uma vida pública? Se ela é pública, todas as pessoas que participam dela, pela lógica do nosso modelo vigente, ou do nosso modelo preponderante, ou seja, elas teriam também um certo grau de possibilidade de interferir de uma forma ou de outra com os seus pontos de vista em nossas vidas. E nós nos ofendemos com isso, né? Então, essa questão do público e do privado também acaba tendo uma ruptura por por esse mal-estar das redes sociais. Muitas vezes nós repercutimos uma imagem ou outra e esperamos que as pessoas fiquem passivamente contemplando ou não contemplando. E quando alguém se manifesta, muitas vezes as pessoas se ofendem. Mas a partir do momento que você abriu para uma rede, né, que tem a expansão mundial, sua vida tornou-se pública, né? E a partir do momento que ela torna-se pública, você sofre as consequências de uma pessoa pública, né? Então é muito interessante pontuar que você quer que seja público ou privado na sua vida, para que esse mal-estar da rede social não recaia em você, sua família, seus familiares e principalmente no seu ambiente profissional e sua vida social, tá bem? Vamos lá dar mais uma olhadinha a um outro ponto para concluir aqui. Eu sei que isso daqui é longo, mas é um assunto que envolve muita reflexão, envolve muitas citações. O mais bacana de tudo isso é que com a maturidade, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa habilidade de comunicar por meio das redes sociais, nós possamos fazer o melhor uso possível, consigamos compartilhar aquilo que realmente tem interesse público, que não seja um recorte, um simulacro, ou uma fantasia, um espetáculo, né? Aí já um outro autor, Guy Debord, ou seja, um espetáculo, preciso fazer um espetáculo daquele momento que vivenciei. Eu quero que ele me admire, eu quero que as pessoas sintam vontade de ter a vida que eu tenho, né? Isso aqui estou falando de uma maneira bem pejorativa. Eu quero que as pessoas sintam que elas não são tão importantes quanto eu. Poxa vida, eu tirei uma foto, comprei um carrão bonito, eu tenho uma casa linda, eu estou comendo um prato maravilhoso. Nada mal, eu sou totalmente a favor da alta qualidade de vida. O que todos nós buscamos é isso. Mas ela não pode ser um mecanismo de agressão simbólica às pessoas que estão tentando alcançar ou às pessoas que perderam, ou às pessoas que nunca terão acesso por um motivo ou outro em especial, né? Então, esse mal-estar das redes sociais, você vai evidenciar isso no seu dia a dia. Se você começar a prestar atenção nas pessoas que estão perto, no ônibus, no trem, no trânsito, no trabalho, muitas vezes, até mesmo na universidade, passeando por aí, você nota, né, que a vida poderia estar mais leve para muitas pessoas se não fosse esse exagero da relatividade social que é impelido pelo uso das, do, da- do computador na vida das pessoas, que faz parte do dia a dia, tá bem? Então, para que nós tenhamos a paz, que é o sentido da paz, não é o sentido religioso, né? Mas mais
holístico, no sentido de que consigamos parar para pensar, construir nossa vida para que ofereçamos o melhor para os nossos familiares, nossos pares, e consigamos oferecer para nós mesmos o que tem de melhor em nós, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal, temos que saber fazer uso dessa ferramenta tão importante, essa ferramenta tão poderosa e que pouquíssimas pessoas sabem utilizar e que causa dor e que pratica violência simbólica e muitas vezes invisível, tá bem? Faça bom uso, se você gostou, inscreva-se no canal porque eu quero tocar nesse tema em algumas outras vertentes dele e também para que você possa colaborar com alguma pessoa que vai despertar e falar, opa, peraí, a vida não é isso que eu estou vendo por fotos, tá? A vida é muito mais do que isso, a vida não é hermêutica, ela não é recortada, editada nem isolada. A vida é um conjunto de elementos que regram o nosso oikos, tá bem? Sucesso nos estudos, obrigado e até a próxima.